Estamos no belíssimo Cabo da Roca, na freguesia de Colás, no concelho de Sintra. Aliás, este é mesmo o ponto mais ocidental da Serra de Sintra. Mas ele é conhecido também por ser o mais ocidental extremo de Portugal continental. Aliás, e em rigor, este é mesmo o ponto mais ocidental de toda a Europa continental. Um espaço impactante que já no século XVI, no canto terceiro dos Lusíadas, o nosso grande poeta Camões descrevia como o sítio onde a terra se acaba e o mar começa. É um lugar de um enorme impacto paisagístico. Esta extensa falésia que entra pelo oceano, se debruça sobre ele. Esse oceano que está lá embaixo, 140 metros mais abaixo. Um espaço também de enorme interesse e valor natural. Aqui encontramos algumas espécies de flora e também de aves que se encontram ameaçadas e protegidas. Aliás, nestes últimos anos, isto tornou-se num santuário dos amantes da prática da observação de pássaros, que aqui podem contemplar, entre outros, o falcão peregrino, o pardal das neves, ou diferentes espécies de andorinhões. Estamos, de resto, em plena área do Parque Natural de Sintra-Cascais. Mas é também aqui que nós podemos observar, construído no século XVIII, aquele que é um dos mais antigos faróis da costa portuguesa. Vamos conhecer o farol do Cabo da Roca. O farol do Cabo da Roca localiza-se no concelho de Sintra. Foi inaugurado em 1772. Tem 22 metros de altura e um alcance de 26 milhas náuticas, 48 quilómetros. Sim, este era um cabo que importava sinalizar. E não admira por isso que em 1758, no auge da governação do todo-poderoso Marquês do Pombal, o Cabo da Roca tenha feito parte de um famoso decreto, um alvará de 1 de fevereiro, onde eram apontados uma série de locais na costa portuguesa onde se deveriam construir faróis. Em alguns casos, da ideia até à prática, demorou muitos anos, décadas, longas décadas. Não foi, contudo, o que aconteceu aqui no Cabo da Roca. A construção tem início algum tempo depois, a construção em pedra de um farol que entrará em funcionamento há 250 anos, em 1772. Há mesmo alguma historiografia que aponta o Cabo da Roca como sendo não só um dos mais antigos faróis da costa portuguesa, mas mesmo como o mais antigo construído de raiz. Enfim, se-lo há, se falarmos dos modernos faróis, porque, como já tivemos a oportunidade de ver nestas nossas conversas com história, temos alguns faróis construídos propositadamente como tal, mais antigos, caso da Capela Farol de São Miguel o Anjo, na foz do Rio Douro, ou no estuário, na foz do Tejo, o caso do Bugio. Mas aqui, Cabo da Roca não deixa de, com efeito, de ser um dos mais antigos da costa portuguesa. As suas linhas neoclássicas, bem evidentes, demonstram bem da sua construção nesses finais do século XVIII. Curiosamente, não sabemos bem qual o equipamento inicial.
deveria ser muito rudimentar, porque sabemos que nesses primeiros anos, enfim, a luz não chegava, não ultrapassava as 2 milhas. Mas a história do farol do Cabo da Roca estava ainda a começar. A torre do farol, com os seus 22 metros, faz elevar a lanterna a quase 165 metros de altitude, apresenta na sua base um grande conjunto de edifícios. É um dos maiores conjuntos edificados dos faróis da costa portuguesa. Para que serviam ou para que servem? Para nos descodificar esta questão, temos connosco o chefe do farol, Medeiros Miguel. Chefe, para que servem todas estas construções que aqui podemos observar? Estas construções servem para servir, no fundo, o alojamento marítimo. Foi criado várias oficinas, inclusive uma fábrica de gás acetileno, onde a necessidade humana de trabalho era grande. E, na altura, foram criadas estas residências para que os faroleiros pudessem ficar cá no farol a elaborar serviço diariamente. Com as suas famílias, presumo. Sim, com as suas famílias. Isto era uma comunidade. Foram 9 casas. 9? 9 casas, 9 residências, onde a guarnição do farol chegou a ser de 9, depois passou a 7 e agora, neste momento, somos só 2, devido às novas tecnologias e não termos necessidade e não estarmos já a operar com a fábrica do gás, na altura também o sinal sonoro, o rádio farol. Todas essas instalações serviam um grande número de faroleiros a fazer o serviço diário. E por isso tantos edifícios, tantas residências e também, então, vários equipamentos, não é? Vários equipamentos ao longo do tempo, ou seja, um farol de 1772 até à data 2, muito passou por este farol, na verdade, e a necessidade de ter muita massa humana, digamos assim, de trabalho a elaborar no serviço. Claro. Podemos ver alguns desses espaços? Sim, senhora, claro que sim. Vamos. Chefe, de facto, para lá das 9 residências há aqui um conjunto de espaços oficinais. E este exatamente o que é? Que relíquia industrial é esta? Estamos perante o sinal sonoro, o antigo sinal sonoro do farol do Cabo da Roca. Anteriormente, ou seja, o primeiro sinal sonoro, criado em 1896, era uma sereia a vapor, com alcance de 16 milhas. Neste caso, o sinal sonoro de ar comprimido. Em 1932, com a eletrificação, começou a funcionar aqui este sinal sonoro, que nos permitia ter um período de som e um período de ocultação de som, que era mais uma ajuda à navegação, na altura, que servia para como identificação também do BI do farol, ou seja, a identificação do local do farol. Ou seja, tal como as características luminosas, a do som também tem a sua própria característica. Exatamente. Todos os sinais sonoros, hoje em desuso já, mas que na existência deles, tinham sempre um período de som e um período de ocultação de som que identificavam o local exato onde estava, neste caso, o perigo, caso do nevoeiro, e do local certo de onde saía o som. E aqui estamos num dos espaços mais, eu diria, históricos daqui do farol, não é? Que lugar é este? É mais um espaço que
foi criado em 1917, a fábrica do gás acetileno. Na altura, em 1900, já existia gás do mercado. O gás do mercado tinha muita impureza. E então a Marinha, na altura, para que nós tivéssemos os alimentos, as boias, os farolins, com melhor qualidade, foi criado no Farol do Cabo da Roca esta fábrica de gás acetileno, composta por estes elementos todos, desde o gasogênio, os depuradores, os secadores, até chegar às nossas grelhas de enchimento e à afinação do próprio gás com acetona, que dava um brilho e uma luminosidade completamente, uma pureza de gás, que nos permitia ter os alimentos com todos eles, na ausência humana, ou seja, neste caso, nas ilhas, onde não havia guarnição, era o gás que fazia essa função, porque não havia outra forma. Hoje em dia é tudo muito simples, né? Com os painéis solares e com os LEDs, mas antigamente não existia nada disso. Era com o gás. E isto esteve em elaboração até quando? Trabalhou desde 1917 aqui neste farol até 1990. Foi desativada, logicamente, com as novas tecnologias, entrou em desuso. E pronto, mas ficamos aqui com esta recordação e com esta história do nosso farol. É um fabuloso património. Como é que funcionava exatamente o gás nestas lanternas? Seria a nossa lanterna, ou seja, exato. Temos aqui o gás, a botija do gás acetileno, que está inserido dentro dos óvulos da boia, nos flutuadores da boia. A lanterna que está no topo, iria estar no topo da boia, neste caso uma lanterna marcação diurna verde, sinal de estibordo. E depois como é que isto tudo funcionava? Ou seja, o faroleiro, fazendo as suas manutenções e fazendo a situação, o gás entra sob pressão neste queimador, tem sempre um pilotezinho ligado e, ao insuflar aqui dentro deste mecanismo, sem qualquer tipo de, tudo mecânico, sem qualquer tipo de eletrónica, ao insuflar ia por um segundo piloto e a mecha lá crescia e fazia então o tal facho, digamos assim, com o nosso farolinho, neste caso com a nossa ótica, queria dar o facho de farol. Temos dois parafusinhos, ao afinar conseguimos fazer a característica do farol. Se esta boia, neste caso, seria a boia 3, seria a boia 5, seria a boia... Porque as boias de estibordo são boias ímpares, nos canais de navegação, e conseguimos identificá-la facilmente durante a noite com a característica que íamos pôr na carta de luzes. Chefe, mas isto funcionava o dia todo ou havia aqui alguma forma disto só acender à noite? Ao princípio teria que funcionar o dia todo, até que foi criada uma válvula solar que nos permitia interromper o circuito de gás e só acionar o circuito de gás ao acaso do sol. Quando escurecia. Exatamente, para que não houvesse tanta perca de gás. Mas inicialmente, sim, o piloto estava sempre ligado e pronto, e daí as manutenções serem muito mais periódicas em termos de balizagens da substituição. Este gás era fornecido para todos os acilamentos marítimos em termos de boias, ou seja, de canais de navegação e faróis que não tinham guarnição. Portanto, todo o gás utilizado por todas as boias do país era produzido aqui no Cabo da Roca? Não só no nosso país, para as Açores de Madeira, que é o nosso país, mas também para Cabo Verde, Angola, Moçambique, que pertenciam na altura à data ainda a nós, neste caso, aos nossos ascendentes. E agora, já que estamos a falar de boias, de sinalização, assinalamento marítimo, eu sei que a guarnição aqui do Cabo da Roca, para lá do farol, continua a ter que fazer manutenção. É verdade. Nós no farol do Cabo da Roca, na área de jurisdição do farol do Cabo da Roca, ainda temos 4 assentamentos marítimos que se estendem até à Assenta, digamos assim, para lá da Ericeira, e na Ericeira também temos, onde fazemos ainda temos, logicamente, já não a gás, mas também estivemos na farolinha da Assenta, uma lanterna que puderam ver ali no hall de entrada, uma BD, que trabalhou a gás durante muitos anos, substituída agora com as novas tecnologias, com os LEDs, como é óbvio que em termos de consumo e em termos de viabilidade, hoje em dia os LEDs com carregador de baterias conseguem fazer o mesmo, digamos, o mesmo alcance luminoso, ou mais ainda, e com consumos e gastos muito menores. Reis Vieira, o chefe da Divisão de Estudos e Projetos da Direção de Faróis.
Comandante, o que é exatamente isto da direção de faróis? A direção de faróis, então, pertence à Direção-Geral da Autoridade Marítima, que tem como três incumbências principais no âmbito da Autoridade Marítima Nacional. É responsável por todo o assinalamento marítimo em Portugal, nomeadamente em todos os projetos de novos assinalamentos marítimos ou então em projetos de pareceres de zonas de servidão, ou seja, são zonas de proteção aos faróis e todos os assinalamentos marítimos. Ou seja, não estamos só a falar de faróis. Não estamos só a falar de faróis, boias, farolins, balizas, etc. Tudo o que tenha uma luz, que eu costumo dizer que seja utilizada pelo navegante, a direção de faróis é responsável por emitir esses pareceres. Então estamos a falar de quantas estruturas? Em termos de faróis são 53, 30 no continente, 16 nos Açores, 7 na Madeira. Depois, em termos de outras estruturas diretamente responsáveis, 242 mais ou menos, mais 15 sinais sonoros. É claro que ainda somos responsáveis pelas restantes ajudas, nomeadamente em termos de inspeção e revisão, e tudo o que é de projetos de assinalamento marítimo. Podemos pôr tudo o que é de projeto de outras luzes tem que passar pela direção de faróis. Mas tinha dito que tinha três grandes Sim, áreas. a direção de faróis assenta depois a sua estrutura em três grandes divisões. A divisão de estudos de projetos, em que é então responsável pelo início dos projetos de assinalamento marítimo. Depois temos a divisão de manutenção, que tem três serviços: o serviço de mecânica, o serviço de eletrotecnia e o serviço de balizagem, em que basicamente são as oficinas de todo o assinalamento marítimo. Portanto, qualquer boia, qualquer farol que necessita auxílio, quer seja de serrilharia, carpintaria, pintura, passa por estas oficinas. E depois a terceira divisão é a divisão de logística, que é a que alimenta todas estas duas divisões. A direção que está sediada em Paço de Arcos, não é? A direção de faróis está sediada em Paço de Arcos. Ela foi criada em 1924, portanto, em 23 de maio de 1924, irá fazer 100 anos daqui a 2 anos. Portanto, já é uma direção já bastante antiga. Histórica. E histórica, como todos os nossos faróis. Claro. E por falar em histórica, eu presumo que o comandante tem aqui um problema complicado, que é, está, enfim, perante todo este conjunto de estruturas históricas, algumas, como é o caso aqui do Cabo da Roca, com 250 anos, e, portanto, tem que preservar monumentos, mas, ao mesmo tempo, tem também que estar atento, enfim, digo eu, à evolução tecnológica, à modernização. Como é que consegue equilibrar isto? Nós temos que nos lembrar sempre que os faróis são equipamentos operacionais. Portanto, acima de tudo, eles têm que estar ligados todo o ano, durante o ano, de 365 dias. Portanto, temos que ter uma taxa de operacionalidade de 99,8%. E o nosso foco principal é que a luz nunca se apague nos nossos faróis, nem nas nossas luzes. E isso, em edifícios históricos como este, por exemplo, com 250 anos, por vezes é complicado e é desafiante, muito desafiante. E os nossos faroleiros nisso são o nosso braço armado, digamos assim. São eles que fazem todas essas manutenções, que fazem diariamente um esforço muito grande para manter. É claro que, de tempos a tempos, cada um destes faróis tem que ter algumas intervenções mais profundas, e aí temos que organizar entre a direção de faróis e os faróis uma maneira de atuar para conseguir manter estes faróis. Eu sei que aqui, especificamente para o Cabo da Roca, enfim, desenha-se aí uma intervenção ambiciosa. O Cabo da Roca temos um projeto piloto em que temos um protocolo com o Parque Sintra Monte da Lua, em que o Parque da Roca vai ter um centro interpretativo, um polo museológico, idealizado por nós, Direção de Faróis, Autoridade Marítima Nacional, e também conjunto com o Parque Sintra Monte da Lua, para que todos os visitantes possam ver a história dos faróis, ver a história da evolução de todos os faróis e dos sistemas iluminantes, como também a fábrica do gás acetileno, que esteve aqui entre 1917 e 1990. Ou seja, há motivos acrescidos para agora as pessoas virem aqui ao farol do É verdade, é verdade. Este ano comemoramos os 250 anos. Vamos tentar que este projeto consiga ser implementado ainda este ano, e assim todos os visitantes poderão visitar a história do Cabo da Roca e todos os faróis nacionais.
Olá, boa tarde. É possível passar-me um diploma? Sim, senhor. Muito obrigado. Ok. Para qual é o nome? Joel Cleto. Aqui está. Muito obrigada. Desde boa tarde. Apesar de localizado a apenas 40 km de Lisboa, 18 de Sintra, o Cabo da Roca é um espaço algo inóspito, claramente natural, selvagem, marcado muito do seu tempo pelos cerrados, nevoeiros, neblinas, vento. Há até quem o considere como um dos lugares mágicos de Portugal. Bom, independentemente de ser ou não um lugar mágico, este é um espaço que diariamente atrai milhares de visitantes, por causa de uma outra especificidade, essa que há pouco vos referia. Estamos no ponto mais ocidental do continente europeu. Aqui tem início esse extenso território euroasiático que termina 12 mil quilómetros depois, no outro extremo, o oriental, no Cabo de Dezhnev, na Sibéria. Um espaço, este, o da Cabo da Roca, que é marcado não só por este cruzeiro, mas também pelo posto municipal de turismo de Sintra, onde diariamente também se produzem muitos certificados atestando a presença neste extremo do continente europeu. Mas este é também um cabo com a sua geomorfologia muito própria, uma extensa porção de terra que entra pelo oceano, perigando as embarcações, o intenso tráfego marítimo que marca esta nossa costa. E por isso, desde épocas muito antigas, que aqui se faz sentir a necessidade de um farol. Um farol que em 2022 está a assinalar os seus 250 anos de existência. A meio da subida aqui da torre, somos surpreendidos aqui com um armário com umas verdadeiras relíquias. Chefe, o que temos aqui? Aqui temos alguns candeeiros utilizados pelos faroleiros e uma lamparina de álcool e uma evolução da lâmpada que estava na nossa ótica, desde os 5.000 watts até à lâmpada de hoje, de 250 watts em adentros metálicos, assim bem como uns níveis de nivelamento da cuba, uma balança de peso. Muito bem. Continuamos a subir? Exatamente. Estamos já na base da lanterna e, chefe Miqueiros, que curioso dispositivo é este? Um comunicador. Um comunicador? Um telefone, como a gente chamamos os dias de hoje, que faz a comunicação da antecâmara do farol à base do farol para que se possa pedir todo o tipo de material, porque não temos, hoje em dia já temos a tecnologia, mas antigamente não existia, e faz uma comunicação. Então temos uma coisa igual a esta na base da torre? Exatamente, que nos faz comunicar com o faroleiro que está em baixo. E como é que ele sabia que é falar? Através de um apito, eu sopro, vai-se ouvir um sinal sonoro, e depois daí dá-se a comunicação. Podemos testar? Claro que sim. Ok, ouvi um apito. Exato. E agora o que é que vai acontecer?
camarada que está lá em baixo, faroleiro de serviço, ou seja, connosco, para fazer elaborar o serviço, eu vou-lhe pedir tudo aquilo que seja necessário, ou o material que é necessário para trazer. Por aqui? Por aqui. Como? Falando. Pedro, estás-me a ouvir? Ouço perfeitamente. Necessito de uma chave francesa para cima, se faz favor. Recebido. Levo já. Pronto, o método de comunicação é este, extremamente eficiente. Aos dias de hoje, logicamente, com a nova tecnologia, não é? Sim, sim. Mas não deixa de ser uma outra relíquia que continua em elaboração. Exatamente. Muito bem. Depois das primeiras décadas de funcionamento, naqueles finais do século XVIII, inícios do século XIX, sobre os quais, como há pouco vos dizia, sabemos muito pouco, em 1843, para aí já temos registros, o farol do Cabo da Roca sofre importantes transformações. É nessa altura que aquela que deveria ser uma luz fixa é agora substituída por um novo sistema, 16 candeeiros do tipo Arcan. Candeeiros com um revestimento parabólico que permite emitir a luz a maior distância. O combustível utilizado era o azeite e, mais tarde, o petróleo. E era também um sistema que possuía já uma forma de rotação. Ora, essa mesma rotação continuará a ser um motivo crucial numa outra e profunda transformação que o farol, aqui a sua lanterna, irá sofrer cerca de 50 anos depois, já no final do século XIX, em 1897, quando se dá não só a sua eletrificação, mas também a adoção deste novo sistema, este sistema lenticular de Fresnel. Era, na altura, um instrumento óptico de primeira categoria, rodando através de um aparelho de relojoaria. Um aparelho para o qual o mercúrio era crucial. Mas, para percebermos melhor a importância do mercúrio neste tipo de estruturas, o melhor mesmo é irmos até ao núcleo museológico da Direção de Faróis, em Paço de Arcos. Outra invenção que temos aqui na nossa sala é as cubas de mercúrio do engenheiro francês Bordel, que também no final do século XIX construiu estas cubas onde são equipadas com um flutuador, que é esta parte que está aqui a girar. No fundo tem mercúrio, que é um metal líquido que aguenta vários pesos, que depois onde assentou os aparelhos ópticos de Fresnel, o que nos permitia ter um sistema bastante fiável, sem atrito, ou praticamente sem atrito nenhum, a funcionar com uma máquina de relojoaria, ainda sem eletricidade, e que nos permitia obter as características desejadas com os aparelhos de Fresnel, com os aparelhos lenticulares de Fresnel, sem grande problema durante todo o ano a trabalhar com esta simples invenção do francês. E regressamos ao farol aqui do Cabo da Roca, que 50 anos depois, em 1946-47, vai sofrer uma nova transformação com a adoção de um novo aparelho óptico de grande formato. Embora, em boa verdade, do ponto de vista da sua dimensão, seja um pouco mais reduzido que o anterior, o que explica porque é que aqui a lanterna é tão ampla em relação ao aparelho central. Entretanto, em 1980, dá-se aqui um outro passo importante. O farol passa a ficar ligado à rede pública de abastecimento de eletricidade. E já em 1990
vai se registar a sua automatização. Onde a terra se acaba e o mar começa, assim descrevia há 500 anos Luís de Camões, aqui este Cabo da Roca. Desse ponto de vista, este lugar acaba por ter também uma importância simbólica acrescida, na medida em que evoca essa fase, essa época importante da nossa história, quando lançamos também, de alguma forma, luz sobre aquilo que era o nosso conhecimento sobre o planeta. 5 séculos depois, a partir aqui do Cabo da Roca, a luz que é irradiada através deste farol, um dos mais antigos faróis da costa portuguesa, essa luz tem também esse outro valor, a de nos iluminar, recordar aquela que é a nossa longa relação com o oceano. Isto vai ficar cheio de impressões digitais. Pois não estamos. Não, daqui logo. Não, está tudo. No próximo episódio, vamos conhecer o segundo farol mais alto de Portugal, o de Lessa da Palmeira. Erguido sobre os rochedos da Boa Nova, sublinha a magia deste lugar que sempre inspirou artistas, pintores, poetas, mas também criadores gastronómicos. Contudo, esta é, às portas de Leixões, uma das mais perigosas áreas da costa portuguesa, que se tornou bem mais segura com o aparecimento deste farol há quase 100 anos.